Você espera um minuto. Seja muito bem-vindo aos Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo e discutindo diversas questões aí que precisam ser discutidas. E, novamente, entrando aqui da questão da termoelétrica, né, que pretende ser construída em Caçapava. Nós, do Mesa de Debate, estamos acompanhando essa luta, acompanhando as atividades e conversando com o pessoal que está na frente dessa luta, né, envolvida mais essa batalha, para poder aí, né, fazer a propaganda contra a construção, né, da termoelétrica. E hoje eu estou aqui com a Raquel Henrique, né? Ela que é uma das pessoas que está na linha de frente, né, desse processo, organizando aí as atividades, audiências, manifestações, e vamos conversar um pouco com ela sobre esse tema. Então, Raquel, antes da gente começar, por favor, fala um pouquinho aí de você. Beleza. Obrigada, Guilherme, pelo convite no Mesa de Debates. Eu sou Raquel, moradora de Caçapava. Caçapava fica no Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. Eu sou formada em Geografia e fiz uma especialização, mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional. Eu olho para a questão do planejamento, pensando na paisagem socioecológica, né, nesse cenário de mudanças climáticas, como que a gente pode planejar as regiões, os territórios, pensando em adaptação, resiliência, serviços ambientais. E eu faço parte de alguns anos, já há mais de uma década, da ONG Ecovital, que é uma ONG de base aqui na cidade, de educação ambiental. E foi na ONG Ecovital que eu fiquei sabendo dessa informação de uma possível instalação de termoelétrica em Caçapava, né, Guilherme? E aí foi de lá que nós começamos a espalhar e outros locais que ficavam sabendo, e assim começamos a fazer uma ação de formiguinha, né? E essa ação, que começou em 2022, ela veio até hoje se somando em vários grupos, organizados ou não, enfim, compõem a Frente Ambientalista do Vale SP, né? Que foi a forma como eu acabei conhecendo o Guilherme nesse processo. Pois é, maravilha. Então vamos sair para a primeira pergunta, Raquel, né? Qual que é o impacto, né, da construção da termoelétrica em Caçapava e na região do Vale do Paraíba, né? Como que isso afeta, né, a população, afeta a saúde da população e afeta o meio ambiente? Tá. A sua pergunta é muito interessante, Guilherme, porque para a gente falar de qual é o impacto de um empreendimento deste porte, porque uma termoelétrica a gás metano, ela tem uma finalidade de gerar energia. Ela vai gerar energia tendo como matéria-prima o gás natural, que eu costumo falar de gás metano, porque de natural ele tem o processo. Ele é disponível aqui na região onde a gente vive, ele é tóxico para a gente, e ele é um agravante dos efeitos estufas, né? Então, esse gás metano, ele passa por um processo na termoelétrica, de aquecimento, enfim, um processo de geração de energia, e ele é lançado para a superfície, ele é lançado para a atmosfera. E na atmosfera, esses gases que estão presentes, né, no gás natural que está sendo utilizado em aquecimento, eles entram em contato com gases que já estão disponíveis na nossa atmosfera, na troposfera. E ali vai haver a combinação dos gases. Então, o que pode tornar os gases uma combinação ainda mais danosa, ainda mais perigosa para a nossa saúde, né? Então, assim, como consequência disso, chuva ácida, formação de NOx, né? Cabe destacar que o metano, ele é 80 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono por efeito estufa. Então, a gente está aqui essa semana, né? Especialmente no quase todo o Brasil, mas aqui no Vale do Paraíba, onde eu falo, muito quente, né, Guilherme?
E ainda a gente tem pessoas que colocam uma piada, mas aqui é uma situação para a gente refletir. Imagina como uma termoelétrica, que esse projeto ela pode ser a maior da América Latina. Então, nesse cenário em que a gente já está passando por situações extremas de calor. Então, primeiro, isso é um primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto de inflexão. Uma empresa desse porte, com o volume da quantidade de gases que ela vai consumir, do gás natural que ela vai consumir diariamente, ele tem uma capacidade de pressionar, né, e alterar essa dinâmica que a gente tem regionalmente, que já está cada vez mais instável como resultado das mudanças climáticas que a gente está vivenciando, né? Então, essa termoelétrica ela pode poluir 3% do total nacional. Isso é um percentual muito grande para um único empreendimento. Então, a gente está pensando nesse empreendimento que é poluente, porque ele está usando um recurso natural fóssil, não renovável, ele é poluente, ele vai lançar propriedades na atmosfera que vão combinar, que vão reagir com o que já está disponível, e isso vai ficar mais acentuado, mais agressivo, como o NOx. E ela vai ser inserida num sistema, Guilherme, que ele não tá um sistema que já está saturado, né? Porque o Vale do Paraíba, ele já possui importantes empresas que estão 24 horas em funcionamento, lançando gases, lançando efluentes dos recursos hídricos. A gente tem a Dutra. A Dutra, ela é uma das principais, se não o principal eixo, né, de transporte rodoviário do país, ligando São Paulo e Rio de Janeiro, de quantidade de tráfego de veículos. Né? Então, isso também está queimando gás fóssil, que é o quê? A maioria, gasolina e diesel, lançando particulado. Então, a gente está... esse sistema do Vale do Paraíba, e a gente tem esse nome Vale do Paraíba, porque ele está entre duas cadeias de montanha, o ar daqui já tem uma sobrecarga de emissão de poluentes, né? E aí tem um outro ponto. Mas a empresa ela não pode, ela tem que obedecer às resoluções, né? Ela tem que obedecer às normas do CONAMA, ela tem que se ajustar para ela passar nos parâmetros, né? Para ela de emissão tanto de gases quanto de efluentes. Mas uma questão que é muito importante, a gente precisa destacar, que esses parâmetros, eles são um retrato sempre do passado. Porque, primeiro, eles olham para uma situação que existia antes, um cenário que existia antes, e a partir daquele cenário, há estudos que vão mensurar quais são os níveis que são considerados pela ciência atual seguros de emissão para a gente poder viver e não ser tanto agredido na nossa saúde. Então, os parâmetros, eles sempre são uma foto do passado. No momento presente, a gente tem a complexidade, que são a quantidade de empresas sempre aumentando, a quantidade de veículos e a saturação desse ar, porque é o conjunto de todas as emissões. Problemas respiratórios de diversos fins, né? Esses gases, eles vão corroer as vias respiratórias, as vias oculares. Então, isso vão, principalmente problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, problemas de câncer, e acentuar todos os problemas difusos da contaminação e da poluição. Né? Eu me empolgo para falar e vou falando, Guilherme, você pode ir me interpondo, trazendo pontos. Não, beleza. E, Raquel, né, e na região aqui do Vale, né, como o próprio nome diz, se localiza aí num vale, né, e a região da termoelétrica vai ser construída justamente nessa região, né, qual que é a importância da gente pontuar isso, né, nessa discussão?
Isso é muito importante, porque além de nós, cidadãos brasileiros, da gente merecer uma transição energética justa, ou seja, a gente considerar e levar de forma séria o que está acontecendo em todo o Brasil. Em todo o Brasil, a gente encontra consequências que são impactos dos eventos extremos do clima. Então, a gente merece uma transição energética justa, que ela vai considerar uma produção de energia do mais poluente para o menos poluente, para o menos agressivo. Uma termoelétrica deste porte que está sendo pleiteado para Caçapava, em qualquer local do Brasil, ela é uma bomba relógio, ela é um problema. Ela vai afetar a saúde das pessoas, ela vai ser horrível para a quantidade de consumo de água. Enfim, eu falei só de saúde, né? E uma parte, mas ela causa vários outros impactos. Por exemplo, os impactos no ecossistema, na regulação, porque os insetos, as plantas, os animais, eles todos sentem, todos vão sentir e todos vão ser afetados, né? Pelo impacto de uma termoelétrica. Então, pensa no nosso sistema produtivo e econômico. A longo prazo, essas termoelétricas causam muito impacto. Mas, então, além de tudo isso, em nenhum lugar mereceu um projeto como esse, nós estamos numa região entre montanhas, entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Isso faz com que nós temos baixas condições de dispersão do ar, porque a atmosfera, ela não é uma camada uniforme. Ela é uma camada que é, no mínimo, fragmentada em 4 grandes blocos. A gente vive nesse primeiro, que é a troposfera, nessa camada que é entre o planeta e essa primeira camada da atmosfera que a gente vive, a dispersão de ar entre um vale do Paraíba ela é insuficiente para dispersar de uma forma adequada e não permitir que isso fique uma pluma desses gases localizados, praticamente estacionado em cima de alguns territórios. Isso é uma situação que pode acontecer com a instalação aqui no Vale do Paraíba, porque ela já acontece, né? Todas essas empresas, todos os nossos carros que estão nos emitindo os gases poluentes, eles ficam suspensos, eles estão nessa primeira camada da atmosfera e já estão sujeitos a esses processos. Então, já é possível, né? Tem mapeamentos que são muito bonitos, você consegue olhar aonde a tendência dos gases eles estarem. Então, isso já acontece. A gente está falando de incrementar esse processo. Então, por exemplo, essa pluma de poluição poderia ficar primordialmente aqui estacionada em Caçapava, Tremembé, Taubaté, Santo Antônio do Pinhal, pega um pouco um trecho da APA ali em São Francisco Xavier, São José dos Campos, espalha ali para Pindamonhangaba. Então, a gente está falando de um trecho da Serra da Mantiqueira que tem animais endêmicos, que são animais que estão em processo de extinção. Então, tem projetos acontecendo lá, fazendo reintrodução desses animais. A gente tem plantas e a gente tem o turismo sendo incentivado nesses locais. A gente tem produção de agrofloresta sendo incrementada, incentivada naqueles locais. E toda essa contaminação vai pressionar esse sistema. E isso vai acontecer ao longo do processo, ao longo dos anos. As consequências são várias, né? Porque é um empreendimento robusto, né? É um empreendimento de grande porte, essa termoelétrica. 1,75 gigawatts. Opa, entendi. E Raquel, né? Mas sempre vai ter aquele que vai falar, né? Poxa, Raquel, você não está vendo no lado do desenvolvimento econômico, né? Do empreendimento, né? Só da questão ambiental. Eu gostaria que você rebatesse esse tipo de argumento e falar a serviço do que está esse tipo de argumento. Tá, vamos lá. Eu penso, Guilherme, às vezes,
que esse argumento ele pode vir ou de uma pessoa mal intencionada, que ela saiba os impactos reais da termoelétrica e ela pense assim, precisamos ganhar dinheiro, precisamos viver, e as próximas gerações que se virem, ou ela vem de uma pessoa que não está, de alguma forma, ela não teve contato a realidade das coisas, no sentido de os parâmetros ambientais, os parâmetros, a gente tem parâmetros planetários, né, que é parâmetros planetários, que são cerca de 7 parâmetros, 7 a 9 parâmetros, por exemplo, a acidificação dos oceanos ou não, o derretimento das reservas, das calotas polares ou não, tem alguns, uso do solo, uso da água, e nós, quanto humanidade, a gente já ultrapassou todos esses parâmetros, por isso que a ciência tem discutido que nós estamos entrando numa era geológica chamada de antropoceno, porque as condições geológicas do planeta estão se alterando. Isso é algo muito grave, muito sério. 2023 teve médias de temperaturas registradas superior numa série de 150 mil anos. E 2024 tem tudo para ultrapassar esse valor. Então, assim, e é um assunto complexo. Então, por isso que eu penso, ou a pessoa pode ser mal intencionada, ou a pessoa ela não foi apresentada para essa complexidade ainda. E eu entendo que essa complexidade é um processo de apreensão, de compreensão da realidade do sujeito. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, uma empresa de pequeno porte, ela já vai emitir seus poluentes. Toda ação que nós, seres humanos, enquanto humanidade, fazemos na natureza, né, no planeta, pode ser chamado de manejo de recursos naturais, se ele for feito de forma eficiente, inteligente, mas toda ação, ela causa uma transformação naquele meio, né? E eu acho que, assim, quando a gente pensa em manejo inteligente, a gente também pensa em se identificar, enquanto humanidade, parte desse sistema. Por isso que eu falei paisagem socioecológica. Mas isso é algo que não é o que a gente vê majoritariamente reproduzido no mundo, né, Guilherme? Infelizmente, a gente vê reproduzido a lógica predatória dos recursos naturais, a lógica de uso de forma intensiva, e sempre com aqueles argumentos de otimizar o tempo, otimizar o espaço. Só que as decisões, elas sempre são, por isso que você também comentou, né, o para quem, né, está a serviço de quem. Então, assim, voltando ao meu exemplo, uma empresa pequena, ela já causa impacto, ela já vai ter uma emissão de gases. Aquela emissão de gases, ela vai causar um impacto mais numa escala local, numa escala regional. Então, um exemplo, uma empresa de pequeno porte aqui em Caçapava, no bairro onde se desejam instalar essa mega termoelétrica, essa empresa, ela já afeta a produção de mamão no entorno. E por que eu digo isso? Porque eu sou pesquisadora social, então eu circulo, converso com a comunidade, vou ouvindo os relatos. E o relato, assim, desde que tal empresa chegou, passou um tempo, mamão não vinga mais aqui. Então, é óbvio que se a gente fizer, a gente consegue identificar alguma correlação. Deve ter alguma coisa no processo. Não sei se é o polinizador, porque, por exemplo, tanto a gente fala de proteger as abelhas. As abelhas são polinizadores essenciais. Então, não adianta só eu ter a muda e eu plantar, mas eu só vou ter o fruto, e a fruta, se ele tiver, é o polinizador. Se uma empresa de pequeno porte, ela impacta numa região, por exemplo, se eu estou dando o exemplo do mamão, uma empresa de porte de continente, como essa da termoelétrica, ela pode impactar o que tanto? Então, pensa se ela impacta nas abelhas. Ela já vai impactar na produção de frutas, ela já vai impactar na produção de café. Consequentemente, a produção agrícola, a produção pecuária, as produções que dependem de uma forma mais direta dos
recursos naturais ou da natureza, dos ciclos naturais, elas vão ser primeiramente impactadas, né? Isso vai ser ao longo do processo. Aí a gente vai ver perda da produtividade. Mas aí se a gente está perdendo produtividade, porque a gente não tem tal polinizador, vamos tentar influenciar isso a partir de melhoramento, né? A partir de tecnologia, a partir de insumos agrícolas, a partir de agrotóxico. E aí a gente está cada vez mais vendo que uma coisa afeta a outra. Uma coisa balança, afeta um lado, e a gente tenta regular do outro, só que o que a gente tem feito é produzir alimentos contaminados. Produzir alimentos transgênicos que a ciência ainda não sabe quais são os efeitos que eles podem ter ao longo do tempo no nosso corpo. Diminuir a diversidade genética das plantas, porque a gente começa o quê? A selecionar, e a gente vai perdendo a biodiversidade. Isso é muito grave. Então, os impactos econômicos, eles serão sentidos. Essa termoelétrica tem feito propaganda, que ela pode gerar até 2.000 empregos na fase de montagem. A fase de montagem é um período, vamos colocar que ela pode acontecer de 2 a 4 anos, certo? Depois que ela começar a funcionar, ela vai gerar 40 empregos direto, 40. Outros segmentos produtivos podem gerar mais empregos e podem oferecer um processo produtivo menos danoso para o meio em que ele está, pode consumir menos água, pode vir para uma outra lógica de desenvolvimento, não essa predatória. Essa termoelétrica aqui no Vale do Paraíba não vai beneficiar ninguém, porque a gente nem garantia tem de que a energia vai ser distribuída no Vale do Paraíba. A energia lá, depois ela vai para o sistema de transmissão, ela pode ser mandada para qualquer lugar. Não tem justificativa plantas desse porte, a não ser a economia do empreendedor, a não ser o lucro do empreendedor, a não ser daqueles que têm algum interesse, o quê? Em ver uma população que ao longo do tempo vai se adoecer, enfraquecer uma economia da produção e produção de alimentos saudáveis, enfraquecer um turismo rural, um turismo de base, um turismo ecológico, pressionar ainda mais os animais que estão em espécies de extinção aqui na região, e nós temos vários, e um dos principais, por exemplo, eu vou citar o primata muriqui, na APA São Francisco Xavier, que vai ser um dos locais que serão afetados. E tudo isso eu estou dizendo, que são dimensionamentos que a empresa colocou, que o raio de impacto que eu estou dizendo, é o dimensionamento que a empresa colocou no estudo de impactos ambientais. Porém, esse dimensionamento tem que ser revisto, assim como todo documento, que é um documento fraco, que é um documento que omite informações, é um documento tendencioso. Porque é um documento, para uma robustez de um empreendimento como esse, ele tem que ser extremamente detalhado. Então, assim, por isso que eu disse que ou a pessoa é mal intencionada, ou a pessoa ainda não foi apresentada para essa complexidade. E isso é o processo. E o processo só vai ser conquistado quando a gente desenvolver uma educação ambiental ativa, presente, pauta do nosso dia a dia, para a gente conseguir problematizar essas situações. Poxa, vai virar 2.000 empregos, tá? Por 2, 4 anos. Mas em 10 anos, pode ser uma tendência do declínio de uma pecuária, de uma agricultura em Caçapava, e região. Será que compensa? Custos e danos, compensa? Poxa, porque um plano municipal, geralmente é de alguns anos. Caçapava está investindo em turismo rural. Como fica esse turismo rural? Pensando num plano de 10 anos com uma termoelétrica que pode ocasionar. Kel, mas isso aí é especulação. Não é especulação. Se a gente olhar para os países que utilizam-se de termoelétrica, e a maioria dos países da América, da Europa, eles se direcionam para extinguir esse tipo de geração de energia, para minimizar. Só que, é lógico, o Brasil ele tem uma condição diversa, tanto de clima quanto de território.
isso nos proporciona a pensar em várias formas de energia. Se a gente pensar num país que tem pouca incidência de luz, tem pouca circulação de vento, pouca oferta de água, talvez uma termoelétrica seja necessário para a produção de energia lá. Talvez, porque eu ainda defendo que nós, com a inteligência artificial avançando tanto, produção de robôs, cada vez mais eu fico surpresa, avançando-se tanto. A gente tem que levar com seriedade a produção de energia, considerando o que a gente tem disponível nos territórios, disponível para uma forma equitativa, para uma forma socialmente justa. A gente pensar, só que aí, né, Guilherme, isso vai incomodar os grandões, porque o que eu estou falando é emancipação na produção de energia e emancipação de pessoas, né, incomoda aqueles que não estão nem aí se daqui a um tempo o Vale do Paraíba pode ser uma terra arrasada, porque aí o capital se rearranja e um novo processo econômico vem. Só que aí, o que a gente quer? A gente quer sobreviver? O que a gente quer deixar de legado para as próximas gerações? Um território inóspito para se viver? Certo. Raquel, né, você falou dessa mudança, né, de temperatura, né, dessa nova fase geológica, né, você falou antropoceno, né, me corrija se eu estiver errado. Eu gostaria que você entrasse um pouco, né, nesse debate, né, porque eu acho que é tão importante falar isso, né, ligado à questão da termoelétrica, mas, né, para o debate para além da termoelétrica, né, inclusive, né, essa aumento de temperatura, né, passamos aí recentemente por uma pandemia, né, que é fruto, né, das mudanças climáticas também, né, não foi simplesmente o chinês que comeu o morcego. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre todas essas relações aí com a termoelétrica e explicasse, né, a gravidade dessa nova fase geológica. Tá. Guilherme, o antropoceno foi um termo que foi cunhado por um químico, Crutzen. Não sei se eu estou falando a pronúncia correta, né, mas vocês podem pesquisar na internet. Em 2000. E esse químico, ele vai se espelhar e vai olhar para isso, para esses parâmetros planetários que eu comentei para você. Então, ele vai identificar isso. Tem muitos físicos e químicos debruçados olhando para isso, né? E ele vai identificar, dentro da série de estudos geológicos, que a gente já ultrapassou esses parâmetros o suficiente para demonstrar que é uma mudança de era geológica semelhante às mudanças porque uma era geológica, para a gente afirmar que é uma era geológica de mudança, são vários processos globalmente se alterando, né? Então, desde temperatura, circulação de vento, água, enfim, é muito complexo. E ele fez praticamente esse mapeamento, essa conclusão, ele e colaboradores, e aí propôs esse termo do antropoceno, que é muito debatido, né, e rebatido na ciência, porque um ponto que se debate muito sobre a questão do antropoceno é a gente não normalizar isso, sabe? Não ser mais alguma coisa que a gente está lá na escola. Eu me lembro de estar lá na escola, ter aquele livrinho, na página do livro das eras geológicas, né? Era, por exemplo, um extrato de solo ou um extrato de rocha. E cada cor pintadinha era uma era geológica. E o antropoceno ser mais uma cor pintadinha, para a gente normalizar. Porque o debate é assim, tem muitos pesquisadores, cientistas pensando assim, poxa, vai normalizar isso. E a gente não quer normalizar, a gente quer alardear, sabe? A gente quer demonstrar que é a primeira vez que uma espécie que habita no planeta
está provocando condições de alteração de era geológica, que sempre foi um processo do próprio acomodar do planeta, desde o Big Bang para cá. E nós somos seres biológicos, nós somos animais. A nossa condição como espécie, para a gente se adaptar a essas condições, estou falando de características que a gente, biológicas mesmo, ela é muito lenta. Ela é muito lenta. Então, não é a gente pensar assim, vamos encher de ar-condicionado os lugares, pronto, a gente consegue amenizar as ondas de calor. Isso é um absurdo, porque primeiro que isso não é nem acessível, nem praticável, vai incrementar mais o calor e o aquecimento, porque vai forçar a gente a produzir mais, consumir mais energia, né? E não vai encarar o problema de fato, a realidade. O antropoceno ele vem para nos alertar, enquanto espécie humana, que se as condições ficarem inóspitas, a nossa tendência como evolução é o decaimento de espécies, de número de espécies. Isso pode ser uma tendência, né? E esses parâmetros começaram a ser alterados desde da primeira revolução industrial até hoje. A primeira revolução industrial, estou falando do segunda metade de 1800. Então, é pouco tempo que a gente teve. E por isso que a ciência tem tranquilidade para afirmar que isso está apoiado no consumo exacerbado de combustíveis fósseis. Porque foi a partir do uso e a queima dos combustíveis fósseis que a gente começou a provocar esses parâmetros de uma forma mais acentuada. Então, acho que o antropoceno, Guilherme, ele vem para nos chamar a atenção que nós precisamos questionar a nossa lógica de consumo, a nossa lógica de valor de vida, o que é o sentido para as coisas, sabe? Hoje mais cedo me perguntaram assim, e carros elétricos? Pode ser uma alternativa, né? Que ele não está consumindo combustíveis fósseis, né? Bom, se a gente só substituir a nossa lógica individual de consumo, aquilo que eu estava falando de consumo exagerado, sabe? A gente só trocar um produto por outro, mas seguir na lógica de produtos pouco duráveis, certo? Ser uma sociedade baseada no fetiche da mercadoria, porque a gente tem um estímulo a cada momento para a gente trocar de celular, para a gente trocar de nossos aparelhos eletroeletrônicos. Se a gente continuar uma sociedade apoiada desta forma, a gente vai se direcionar para acentuar cada vez mais as condições neste antropoceno. Recentemente, o que estava muito o que deu mídia, uma nota que deu mídia, porque assim, isso que eu estou dizendo do antropoceno é coisa de 2000. Os relatórios de IPCC, que teve o último ano passado, ele vem mostrando, né? O IPCC é o estudo de painel de mudanças climáticas, que reúne pesquisadores de grande parte do mundo, não são todos os países representados, mas grande parte fazem um levantamento, um estudo robusto para tentar demonstrar tendências com relação ao clima. E ele já vem mostrando em todas as últimas séries e nesse. E aí, o ano passado ganhou destaque falando assim, o planeta está em ebulição. E aí, mas a gente está discutindo isso já há mais de 20 anos, né? Então, acho que isso também é um certo... isso demonstra, isso evidencia essa distância que ainda tem da produção de ciência e da forma como a sociedade vai ganhar confiança e se apropriar dessa produção de ciência. Porque já há alguns anos a gente está falando, o antropoceno, gente, talvez a gente não consiga bater 1,5 grau, não. Como assim, Brasil?
Você está assumindo um compromisso de até 2030 diminuir as emissões para segurar 1,5? Mas a gente talvez não vai conseguir, não. E assim, é muito difícil a gente conseguir conter, e aí, sabe, enfim, os cenários, eles são assustadores, porque as mudanças climáticas já acontecem, elas já cometem vidas, né? Quando uma jovem, por exemplo, num show da Taylor Swift, ela entra em óbito porque o calor extremo, isso é efeito das mudanças climáticas. Quando a gente vê um deslizamento de terra em São Sebastião ano passado, que acomete mais de 50 pessoas, sendo que mais de 20 eram crianças e adolescentes, por uma chuva intensa e concentrada, isso é efeito de mudanças climáticas. E outra coisa que estava sendo falada é a MOC, que é a circulação de ar em cima dos oceanos. E se ela muda a temperatura, porque é óbvio que se o oceano muda a temperatura, ele vai rebater na temperatura do ar que está logo em cima. Então, a corrente de ar se altera, e isso altera todo um regime de distribuição de vento, de distribuição de chuvas, vai deixando os eventos mais extremos, mais acentuados, concentrados. Então, Raquel, a gente está se encaminhando para uma época muito quente, sem fim. Não tem como afirmar isso. A gente pode se direcionar para situações de polaridades. A gente tem que pensar que o planeta, ele é uma geóide. É como se fosse uma bola, né? A incidência de luz do Sol, ela é diferente em cada ponto. Então, em cada local do planeta, as mudanças climáticas, elas vão se incidir de formas diferentes. É muito difícil a gente prever, a gente mensurar o que vai acontecer. Mas o fato é que esses parâmetros, eles já estão apontados por pesquisadores que são prêmio Nobel, estão fazendo pesquisa de ponta. Então, a gente investir em matrizes sujas, porque o único argumento que a gente tem é necessidade de gerar energia, e o outro e a vantagem é que uma planta grande, ou ainda investir nesse tipo de combustível, é lucrativo para alguns, isso é muito fraco, porque sim, necessitamos gerar energia, mas a gente pode investir em outras formas de produção de energia. E agora, as redes sociais, ela é uma maravilha. Tem uma criança, um refugiado em Gaza, e o menino, eu esqueci como ele foi apelidado, não sei se ele foi apelidado de Isaac Newton, porque ele conseguiu, com equipamentos que ele conseguiu lá, sabe, peças de plástico, fio, conseguiu gerar como se fosse um ventiladorzinho em cima da cabana dele, e levar uma fiação e colocar uma lâmpada dentro da ocupação deles, do barraco. Uma criança em Gaza fez isso. Lá é o alvo de uma guerra. Lá está acontecendo um massacre. E uma criança fez isso. Então, assim, as possibilidades de gerar energia, elas são muitas, e a gente já tem, como eu estava dizendo, inteligência artificial, a gente já avançou muito em tecnologia, o que a gente precisa é vontade, é projeto, porque é muito fácil para quem está sentado e controlando o dinheiro e as decisões, olhar para as reservas de petróleo e gás natural e querer explorar ela até o talo, porque elas estão pensando na vida delas, elas estão pensando em curto prazo, elas estão pensando que talvez elas podem se adaptar, né? Como teve pessoas no deslizamento na enchente que aconteceu em São Sebastião que conseguiu tranquilamente sair embora de helicóptero. Outras ficaram ilhadas. Então, a gente precisa debater vários pontos. E um ponto principal é diversidade na produção de energia. Toda forma de convívio nosso com o meio vai causar um impacto, mas a gente precisa escolher quais impactos e quais escalas de impactos. Quais as escalas de impacto. Isso é muito importante a gente colocar, sabe, Guilherme? Invernos rigorosos, população de rua,
que já morre de hipotermia. Isso vai se acentuar. Os laninho e laninha, é comum você ver no jornal assim, o calor está extremo porque o El Niño tá típico. Por que ele está típico, meu Deus? Porque um fenômeno global, ele está. É lógico que o planeta tem as suas fases, né? De aquecimento e resfriamento, aquecimento e resfriamento. E a tendência do planeta natural seria um resfriamento natural. Por quê? O Big Bang, o planeta era superfície com temperaturas extremamente quentes, só foi graças ao resfriamento que a gente conseguiu estar aqui hoje. Então, a tendência é que isso, ao longo dos milhões e bilhões de anos, vai refletindo, vai resfriando. Mas o fato é que é a primeira vez que a ciência está apontando que uma espécie que habita no planeta tem forçado as condições se alterarem a ponto da gente equiparar que é uma mudança de era geológica. E isso é algo muito grave. Isso não é algo que nós, enquanto humanidade, devemos nos orgulhar, né? Não, porque isso pode nos levar, ao longo do tempo, ao decaimento enquanto espécie, né? Só que o problema é, quem são os acometidos, Guilherme? Quem são os que são os primeiros que sofrem? Esse decaimento populacional, ele vai ser, pensando nesse cenário de mudanças climáticas, ele não vai ser aleatório. Ele pode até pegar todo mundo, mas a maioria, ela vai ter um endereço, ela vai estar localizada geralmente em regiões de periferia, ela muitas das vezes vai ter cor, vai ter raça, ela muitas das vezes, na maioria das vezes, eu acho que se eu não puder generalizar em todas, mas massivamente, ela vai ter uma classe social, né? Uma classe social baixa, que é dentro desse extrativismo, que é essa estratificação que o capitalismo nos condena, né? Enfim, eu provoco, Guilherme, que assim as pessoas, mas então, qual é a alternativa? Não tem outra alternativa. Não há outra alternativa do que o consumo dos recursos naturais, essa forma desenfreada, a gente tem que alimentar, a gente tem que gerar energia. Não há outra lógica a não ser essa lógica do capital. Com certeza, os nossos antepassados, quando viviam no feudalismo, também pensavam que não existia outra lógica de organização social. Isso eu posso dizer com tranquilidade. Com certeza, eles pensavam nisso, que não era possível. Porque as transformações, elas são processo. E, geralmente, os grupos que estão vivendo, eles não estão percebendo essas correntes sendo rompidas, a transformação acontecendo, mas ela é possível. E eu acredito, sim, que está mais do que na hora do que o capitalismo ser superado, sabe? E a gente encarar com seriedade, pensando em tudo de conhecimento que a gente já desenvolveu, cultural, de tecnologia, o que queremos como humanidade. Certo. Ô, Raquel, eu posso estar muito equivocado na minha análise, né? Mas às vezes eu penso que esse tipo de empreendimento, né? Esse tipo de coisa, né? É construído em cidade pequena porque o cara que construiu sabe que, por exemplo, ainda que eu não sei se tem termoelétrica em São Paulo, né? Mas se construir, por exemplo, em São Paulo, a resistência contra o empreendimento vai ser, né, bem maior do que, por exemplo, você em Caçapava, né, onde está sendo feito. Eu estou errado nessa lógica, porque às vezes que eu acho que o pessoal constrói em cidade pequena para justamente negócio ser construído e passar batido, né? Não, sua observação é excelente. Eu também observo dessa forma, Guilherme. Eu posso colocar alguns pontos de análise. Se a gente pensar que
nas maiores cidades, nas grandes cidades, nas capitais, nas regiões metropolitanas, lá vão estar majoritariamente concentrados os locais de decisão, então, assim, sede de empresas, né, universidades, grandes hospitais com especialidades, que são mais difíceis, né, de se ter. Os pontos de decisão, né, eles vão estar localizados nas cidades maiores. E isso rebate também nas construções de políticas públicas, né? A tendência é que uma cidade com um maior número de população, uma maior centralidade de capital, uma maior centralidade de empresas, uma maior centralidade de produção de informação e conhecimento. A tendência é que ela também tenha uma construção de políticas públicas mais robusta. Então, assim, que ela tenha planos municipais mais eficientes, que ela aparelhe melhor suas instituições do Estado para funcionar esses planos. A tendência é isso. Se a gente olhar para as cidades menores, a gente vai cada vez menor, ressalva cidades que têm alguma pujança econômica, né, por alguma característica do território, mas cidades menores, elas têm uma tendência a ter o quê? Uma circulação menor de capital, uma circulação menor de pessoas, uma concentração menor de indústrias, de empresas, de forma geral. Isso também rebate, rebate e é rebatido, porque é como se fosse causa e consequência, né? É uma dialética. Ele afeta e é afetado. E surge um novo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque também há uma tendência que sejam territórios com um menor arcabouço de políticas, né? São uma organização um pouco mais sensível, um pouco mais, me fugiu a palavra, mas eu iria dizer frágil, né? Um pouco mais frágil. Ela vai ter um arcabouço institucional para funcionar um pouco mais frágil. E o capital se aproveita disso. Ele se aproveita disso, porque ele sabe disso, né? Eu posso colocar assim, até por exemplo, plano diretor. É um plano que ele é para direcionar o desenvolvimento da cidade. Ele deve ser elaborado de forma participativa, ele deve fazer um levantamento detalhado do território, ele é um instrumento de democracia, também a forma que a população deveria estar opinando, como ela deseja, que pense a cidade por uma série de anos. Enfim, o plano diretor ele é obrigatório para cidades acima de 20 mil anos, de 20 mil habitantes. Para cidades acima de 20 mil habitantes. E ele foi sendo gradual, ele foi uma lei, uma obrigatoriedade para os municípios se ajustarem de forma gradual. Então, assim, uma cidade menor, com quantidade habitacional menos de 20 mil habitantes, ela não é obrigada a ter um plano diretor. Então, o plano diretor ele é um instrumento importante. Uma empresa robusta, grande, né? Como é que a gente pode dizer? Esse coiote grande, vem para essas cidades pequenas, ela já tem a fragilidade de já não ter o plano diretor. Então, assim, o que você está dizendo é extremamente contundente, né? E o que a gente pode dizer também, Guilherme, eu acho que um ponto que cabe destacar, que a política no Brasil, ela ainda é feita em grande medida na base do antigo. A gente ainda tem, né? A gente teve independência como Brasil, né? Mas a gente ainda carrega os traços da política colonialista, né? Então, a gente ainda percebe uma tendência de ter as famílias no poder, né? As famílias que, então,
ocupam os cargos de prefeitura, ocupam os cargos das câmaras de vereadores. Então, a gente ainda vê esses traços de um jeito de fazer política com aqueles vícios do tempo de colônia, do tempo do Brasil escravocrata, né? A gente ainda tem traços, em grande medida, nas cidades brasileiras, em diferentes níveis. E aí isso também se torna um palco favorável para as empresas, para esse tipo de empreendimentos, porque eles ganham um cenário, um contexto em que eles podem traçar negociatas com mais facilidade, né? Então, isso é uma realidade que acontece no Brasil, tá? Eu estou fazendo uma análise bem geral. É óbvio que vai ter as suas exceções, que quanto mais a gente tem uma sociedade civil com acesso à educação de qualidade, com possibilidade de se organizar e de se posicionar e de ocupar os espaços participativos, a sociedade vai se posicionar contra. E é o que está acontecendo aqui no Vale do Paraíba. Porque talvez esses empreendedores da Natural Energia, que é a empresa que vem com essa proposta de termoelétrica, esse monstro de termoelétrica para Caçapava, talvez ela não contasse que aqui ela iria encontrar a sociedade civil que iria estar organizada e queria se organizar em região, porque a frente ambientalista, ela se organiza em região do Vale do Paraíba. Porque o mesmo dano, o consumo, a bacia do Paraíba, Guilherme, só fazendo um adendo, ela abastece mais de 2 milhões de vale paraibanos. Ela é potencial, ela é manancial para a região metropolitana de São Paulo, porque ela pode mandar água para o sistema Cantareira, ela também abastece a região metropolitana fluminense. E as cidades, tem uma parte de Minas que eles utilizam a água esqueci o nome, mas dos rios de menor porte que se ligam à bacia do Paraíba. Então, são muitas pessoas utilizando a água do Paraíba. Então, uma termoelétrica que vai consumir um volume grande de água por dia em Caçapava, ou em Taubaté, ou em Pindamonhangaba, ou em São José dos Campos, ou em Jacareí, ou em Santa Branca, ela vai causar o mesmo dano para a gente, porque ela vai pressionar a escassez hídrica, quando falta água, escassez hídrica no tempo de menor disponibilidade de água. Todos nós vamos sofrer. Como eu estava explicando, a circulação do vento ela é toda prejudicada para esse tipo de dispersão, nesse volume, no Vale do Paraíba todo. Então, se instalar em Caçapava, se instalar em Taubaté, se instalar em São José, se instalar em Jacareí, nós vamos ter o mesmo problema da pluma de gases tóxicos. E aí, nós estamos tendo uma oportunidade, né? Infelizmente, né, nós, sociedade civil, que estamos se organizando na luta ambiental, a gente não cansa de ter pauta, porque o Brasil ainda é tratado por outros países e muitos dos políticos, principalmente na Câmara e Senado, que ainda olham para o Brasil como um Brasil celeiro, um Brasil fazenda, né? Então, pautas para a gente lutar nunca falta. Então, mas é uma infeliz oportunidade, porque a gente teve esse espaço para se unir como Vale do Paraíba, né? Para a gente poder se apoiar, porque os impactos ambientais eles não seguem os limites administrativos de um município, infelizmente. O problema não é só de Caçapava, o problema é do Vale do Paraíba. A gente tem um companheiro que ele sempre diz, mexeu com Caçapava, mexeu com o Vale, mexeu com São José, mexeu com o Vale, mexeu com Taubaté, mexeu com o Vale. Isso é de fato verdade, né? Então, na sociedade civil também estamos aqui organizados, atentas, para poder dizer, olha, aqui a gente não quer esse tipo de empreendimento, não. Né? A gente não quer, porque nós sabemos, o Vale do Paraíba,
ele já é, do Brasil, uma das regiões com maior produção de tecnologia do país. Poxa, então vamos investir em tecnologia para a gente, primeiro, otimizar a energia que já é gerada, evitar desperdício e buscar fontes alternativas de produção de energia, baratear os custos de produção, certo? Podemos fazer isso. Por que não fazemos isso? Opa, aqui. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Raquel, né, dizer que, né, o Mesa de Debates vai seguir acompanhando, né, a luta contra a termoelétrica, né, estamos junto nessa. E passo a bola aí para a Raquel, né, fazer suas considerações finais e se ela quiser colocar mais algum elemento que eu deixei escapar do debate, fique à vontade. Tá. Guilherme, eu agradeço a oportunidade, agradeço sua atenção por dar visibilidade a essa pauta que você tem acompanhado e tem produzido diversas formas de comunicação. E eu acho que é isso, né? No processo de educação ambiental, quanto mais diversidade de veiculação da informação, mais pessoas a gente consegue chegar, porque cada um aprende de uma forma, né? E todo o seu esforço, toda essa produção de conhecimento, essa compilação, essa sua dedicação, ela é um trabalho valiosíssimo, porque ela ajuda a gente a costurar todas as pontas, né? Então, por mais iniciativas como a mesa de debate, agradeço por esse espaço, por poder trazer isso que está acontecendo em Caçapava, por poder falar um pouco da frente ambientalista. Hoje eu estou com uma camiseta do Show Termoelétrica, né? Aqui é o nosso logo da frente ambientalista, e essa aqui é a ONG Araiara, que é uma ONG internacional de combate à expansão de termoelétricas. Ela também tem apoiado a gente nessa luta, como outros grupos, enfim. Convido a todos que estiverem assistindo a saberem mais informações. A gente tem um perfil no Instagram chamado @Frente Ambientalista Vale SP, né? O próprio Mesa de Debate e as redes sociais do Guilherme devem direcionar para informações com conteúdo, precisa. A gente tem essa preocupação de trazer uma fala que ela seja compreensível, mas que ela seja apoiada também em ciência, que ela não seja deliberada, porque nesse jogo de falácia que a empresa tenta colocar, ela vai apresentar a geração de empregos, que eu já contei para vocês que são 2.000 durante o processo de construção e depois só 40, mas ela não vai contar todos os impactos que o empreendimento vai causar ao longo do tempo. Ela não vai contar como isso vai depreciar, vai diminuir a nossa qualidade de vida e, consequentemente, expectativa de vida. Ela não vai dizer sobre o impacto que vai acontecer real em fauna e flora e impactos produtivos. Primeiro, porque nem mensurou sobre isso, né? Então, o nosso objetivo como frente, nesse bate-papo com o Guilherme, é destacar isso, sabe? Então, agradeço por isso, agradeço por estar podendo construir isso junto com a frente ambientalista, que é composta por pessoas incríveis, pessoas que estão fazendo todas as coisas no voluntário, sabe? Pessoas que são preocupadas em pensar o que eu quero para o mundo, né? Eu costumo brincar que o conhecimento, ele é uma dádiva e um fardo, porque a partir do momento que eu compartilhei tudo isso com vocês que estão assistindo, vocês também assumem uma responsabilidade comigo. E aí é um papel nosso, e o meu desejo como educadora ambiental é que todo mundo se aproprie como um educador ambiental popular. De assim, eu vou indicar o vídeo do Guilherme para as outras pessoas, eu vou repassar essa informação, sabe? Eu vou atrás da informação, e que a gente possa se apropriar enquanto sociedade coletiva, nós, classe trabalhadora, a gente poder dizer o que queremos para o nosso território,
porque a política ela é feita para nós. Para nós. Então, eu acho que eu destaco isso porque esse ano é ano de eleições, né? Então, vamos questionar para os nossos candidatos se eles estão a par, se eles se comprometem, o que eles pensam de uma termoelétrica. Porque se ele falar para você, ó, vai gerar emprego, você já pensa assim, ó, ou ele é mal intencionado, ou ele tem um conhecimento tacanho. Se ele tem conhecimento tacanho e ele é mal intencionado, acho que ele não merece meu voto. Então, esse é um apelo para a gente ter um posicionamento crítico. Novamente, agradeço aqui a oportunidade de estar participando, estou à disposição para outros momentos de fala, eu acabo me empolgando, né, Guilherme? Vou falando sem parar, mas eu fiquei muito feliz, eu estava ansiosa por esse momento aqui também, nervosa, né? Mas o Guilherme consegue deixar a gente bem à vontade aqui para fazer esse bate-papo. Obrigada, viu? Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui a programação de hoje do Mesa de Debates. Quero novamente aqui agradecer a Raquel e você que estiver nos acompanhando. Peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Curta esse vídeo, curta bastante, que isso ajuda no engajamento, comenta, compartilhe, obviamente, e segue a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no TikTok, que a gente está começando aí a produzir alguns conteúdos lá também. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF, lembrando que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro de nenhum órgão público do Estado e também nem do capital privado. Então, para a gente continuar fazendo esses debates aí, a gente precisa aí da sua colaboração financeira também, do ouvinte. Então, é isso aí, muito obrigado e fui.